Olá, olá, olá. Olá, camaradas de todo o Brasil, camaradas de toda a América Latina e camaradas de todo mundo. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma transmissão ao vivo da TV Boitempo. Este que é o maior canal de editoras da América Latina no YouTube. Atualmente somando mais de 341 mil inscritos. Se você não for um deles, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber as novidades semanais do nosso canal. Fica também o convite para nos seguir no Instagram, no Facebook, no Twitter, no nosso canal no Telegram, pelo link t.me/boitempo, e assinarem nossa newsletter. Acompanhem também a Rádio Boitempo, nosso podcast disponível nos principais agregadores de podcast. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. A gente se reúne hoje para conversar sobre os resultados do primeiro turno das eleições de 2022 e também debater a importância da organização capaz de revigorar a prática política. Esse debate será pautado pelo lançamento do livro Multidões e Partido, de Johnny Dean, que já está em pré-venda na loja virtual da Boitempo e chega nas livrarias a partir do dia 21 desse mês. Na obra, a autora argumenta que devemos considerar as dimensões afetivas da forma partido, bem como a maneira pela qual essa viabiliza a formação de vínculos entre as pessoas. Aqui na quarta capa do livro, o Matt Ray diz o seguinte: um argumento poderoso. Os movimentos políticos precisam ir além da expressão imediata, a multidão, e abraçar a organização de longo prazo, o partido. Johnny Dean é autora também do livro Camarada, um ensaio sobre pertencimento político, que combina com a minha camiseta, que foi lançado pela Boitempo no ano passado e contou com uma série de debates aqui na TV Boitempo, com as participações de Manuela Dávila, Christian Dunker, Jones Manuel e da própria Jody Dean. Para conversar sobre multidões e partido, convidamos Jones Manuel, que é autor do texto de orelha do novo livro, Juliane Furno e Vladimir Safatli. E a mediação será de Bárbara Kraus. Bárbara Kraus é jornalista formada pela Unesp e responsável pelo B de Barbárie, espaço de divulgação cultural e narrativas políticas nas plataformas do YouTube e do Instagram. Eu passo agora a palavra para a Bárbara e desejo a vocês uma excelente atividade. Obrigada, Kim, por introduzir essa conversa aqui. Obrigada, Boitempo, pelo convite de mediar essa mesa. Então, como o Kim já adiantou aí, nós temos 3 convidados, começando aqui a apresentar cada um deles. Primeiro, Juliane Furno, que é doutora em desenvolvimento econômico na Unicamp e economista-chefe do IREE. Vladimir Safatli, que é professor de filosofia e psicologia da Universidade de São Paulo, e nos últimos 10 anos procurou usar todos os espaços da mídia que obteve, como rádio, jornais, revistas e televisão, para defender a ampliação do campo de propostas da esquerda brasileira, a democracia direta, a igualdade radical, a luta contra a ascensão do fascismo nacional e seus golpes, assim como o fortalecimento das universidades pública, crítica e gratuita. Foi colunista de alguns dos principais jornais e revistas no Brasil. E Jones Manuel, que vai chegar daqui a pouquinho, que colocou aqui na biografia dele que é negro, nascido e criado na favela de Borborema, filho de uma mulher trabalhadora negra e um dos primeiros da sua comunidade a entrar numa universidade pública. Começou sua militância na favela da Borborema com um cursinho popular chamado Novo Caminho. Em seguida entrou na juventude do PCB e passou anos atuando no movimento estudantil, na luta por transporte público gratuito e de qualidade e na luta antirracista. Então, bom, a gente combinou de começar essa conversa aqui com uma fala inicial, cada um falando um pouquinho sobre as suas percepções do que a gente teve no primeiro turno, sobre as eleições. Então, passo a palavra primeiro para a Juliane, por favor, Juliane. Boa tarde. Boa tarde, Bárbara, Vladimir Safatli, é um prazer estar com vocês, ainda que virtualmente. Quero agradecer muito o convite para comentar essa obra e também uma honra e um desafio muito grande comentar a conjuntura eleitoral aqui no calor dos acontecimentos. E eu quero fazer uma fala breve, quero privilegiar o espaço do debate, que acho que esse é um momento também de escuta e reflexão coletiva,
e quero partir do livro. Embora eu não tenha terminado o livro ainda, eu acho que ele traz um ensejo muito interessante para pensar tanto a movimentação do bolsonarismo e o seu aspecto eleitoral, mas não só isso, quanto alguns desafios e movimentos que já têm apontado a esquerda brasileira. Veja, o livro, ele, já fazendo uma propaganda, ele é de uma leitura muito agradável e envolvente. Inclusive, ele maneja, né, um certo ecletismo teórico, que em geral não me agrada, mas esse livro eu acho que ele maneja muito bem, que vai de aspectos, né, da literatura partidária, né, no bojo dos partidos comunistas, mas passa pelo Lacan e traz elementos importantes do aspecto mais subjetivo e afetivo. E ele vai, na introdução, narrando um episódio, e na medida em que ele vai narrando esse episódio, que, para dar um spoiler, são as ocupações do Occupy Wall Street, quem está lendo tem uma sensação de estar vivendo aquele enredo. E esse enredo ele vai passando por um momento de ápice coletivo, que é quando os partícipes daquele movimento decidem, estão na iminência de decidir uma ocupação de uma praça. E ali é um pouco o ápice, assim, o leitor ele está envolvido naquele processo e ele é interrompido de forma dramática por uma ação individual. E assim como aquela ação individual irrompe aquela ação coletiva, ela também é um anticlímax no livro. E aquilo foi muito sugestivo, assim, dois elementos. Eu acho o primeiro deles, né? Um pouco o papel do indivíduo na história de maneira contra-histórica, né? A forma como se tem relegado proeminência do indivíduo, uma manifestação, inclusive, do neoliberalismo e do pós-modernismo, uma ênfase exacerbada do indivíduo e da liberdade, quando o indivíduo, na sua forma exacerbada, inclusive, dificulta a liberdade no sentido do exercício coletivo de uma vontade democrática, um devir coletivo. E, mais que isso, também aponta a fragilidade organizativa de multidões quando não organizadas a partir de uma direção política, ainda que também deva ser coletiva. Então, só para acabar esse spoiler, essa organização que estava ensejando ali a possibilidade de uma ocupação de uma praça pública acaba se dispersando porque as vontades individuais imperam sobre um espírito coletivo e a ausência de uma direção política que pudesse ter se antecipado, inclusive, sobre aquelas falas individuais, culminou na inexistência de uma direção que tenha possibilitado a disputa daquele processo. Veja, o que isso tem a ver com as eleições? A votação do Bolsonaro, né, a votação expressiva que o Bolsonaro teve no primeiro turno das eleições presidenciais, ajuda a gente a identificar o quão equivocado foi a subestimação do inimigo. E já vou linkar com o livro. A subestimação que anteriormente a gente fez no ano de 2018, utilizando alguns elementos conjunturais, quase fotografias que a gente utilizou e nos convenceu que eram aspectos que explicavam a eleição do Bolsonaro. Eram fake news, eram os disparos em massa, era a prisão do Lula. Portanto, dirimir esses elementos, como regular os disparos em massa, portanto, a ação do STF, soltar o Lula, dificultar a propagação de notícias mentirosas, poderiam ser suficientes para a gente barrar uma força que, se não fossem esses elementos, teria sido relativamente mais contida. A votação expressiva do Bolsonaro mostra que isso é muito mais que um elemento conjuntural, mas é uma força política expressiva, que no livro seria retratada como essa força da multidão. E, embora eles não tenham, de fato, uma organização de estilo partidária, eles têm força política na sociedade e vocalizam um sentimento muito presente de comunhão, de valores e de representação coletiva. A ida do Bolsonaro para o PL, inclusive, é o coroamento desse ideário de uma extrema-direita que comunga de uma série de valores, com a reunião do que tem, né, de mais tradicional nas oligarquias políticas, de um centro-direita de caráter mais fisiológico. Isso tem força na sociedade.
embora a esquerda tenha saído muito vitoriosa em termos numéricos, ela saiu naquele dia derrotada do ponto de vista político, porque quem tinha algo a perder éramos nós, que tínhamos, né, trabalhado e muito pela eleição no primeiro turno. E isso é fundamental, porque o sentimento de derrota é um sentimento que pode nos fazer derrotado. E digo isso para já ir finalizando, que existe algo na sociedade que é um elemento da subjetividade, que é um sentimento, um comportamento de manada. Veja o que foram os últimos dias da campanha, ou o que foi os últimos dias, né, pós-debate na Rede Globo. O comportamento polarizado do Lula naquele debate, diferente do comportamento no debate da Band, incendiou as ruas. As pessoas no outro dia saíam adesivadas, pelo menos aqui em São Paulo, havia ali um elemento de faísca de que nós podíamos ganhar e que aquele podia ser o momento de derrotar com mais força, porque sendo no primeiro turno dava mais legitimidade, ainda que não suficiente, pelo menos uma condição mais necessária para enterrar os intentos golpistas. Isso nos deu ânimo, e o ânimo é contagiante. E existe algo na sociedade que é o comportamento de manada, que é a sensação de vou votar naquele que está na frente, afinal todo mundo está votando nele. O sentimento de pertença e de identidade coletiva também passa por esse comportamento contagiante. Então, o que eu queria dizer, a despeito do que é o livro, e principalmente, talvez o que a gente converse em outro momento, a importância da organização política, porque para nós da esquerda, que não temos os elementos que nos bastam ser multidão, como os meios de comunicação, como a cultura de massa, para nós a multidão precisa ser referenciada num partido, porque precisa ter direção coletiva, precisa ter uma visão sistêmica, inclusive que comungue as diversas pautas parcelares. Para a direita pode ser multidão e pode ter uma pequena direção política que atua através de várias formas de representação coletiva. Para a esquerda ganhar relevância e protagonismo, ela precisa ser multidão, mas essa multidão precisa ter referência não em mas numa vanguarda compartilhada de partidos. Mas o que a gente precisa nesse momento, e aí muito menos uma análise teórica e mais no calor dos acontecimentos, é ir para esse segundo turno com duas coisas em mente. Primeiro, é muita disposição e energia, porque a gente precisa ganhar esse sentimento que gera capacidade de contágio, esse sentimento de que nós somos a força dominante e que é óbvio, né, o caminho da vida, o caminho do futuro é o caminho de votar no Lula, o caminho do anti-Bolsonaro. E, em segundo, apostar na polarização. Acho que meu tempo está acabando, né? Veja, o centro democrático derreteu no Brasil. Todas as candidaturas que foram ao centro derreteram. Inclusive, no Rio Grande do Sul, que é o meu estado de origem, vi um candidato do PT ter uma performance muito melhor que o candidato do PT nas eleições de 2018, inclusive sendo um sem terra. Portanto, a lógica que ponderou durante um determinado período de que era necessário ir ao centro para, inclusive, ter mais apoio eleitoral, se mostrou fracassada. O PSB, o PDT, né, o centro de esquerda e o centro à direita minguaram. Portanto, esse segundo turno é o turno da polarização. É o turno do nós contra o eles. Não num radicalismo vazio e sem qualquer conexão com a realidade material. É o radicalismo, né, das pautas de massa. É o nós, é a vida, é a igualdade, é o futuro, é a possibilidade de acessar a universidade, de ter transferência de renda, é a possibilidade de sonhar um Brasil em que é possível viver com dignidade, com redução das brutais desigualdades da imensa concentração de renda. Polarizar as eleições, não jogar parado, fazer grandes reuniões populares e apostar na mobilização popular é o caminho para garantir esse sentimento de contágio e ampliação da base eleitoral, porque é o que vai nos permitir não só sair vitorioso, mas muito mais vitorioso, o que nos permite maior poder de barganha para poder governar com maior margem de manobra. Vladimir, sua vez de fazer considerações iniciais. Consegue me ouvir?
Tá, então também queria agradecer essa oportunidade de participar desse debate, agradecer o fato de estar aqui com a Juliane, com o Jones, com você. Acho que é um momento muito importante para a gente discutir essas questões. Eu vou economizar um pouco a discussão sobre o livro, já que a Juliane já mostrou alguns elementos que me parecem fundamentais desse livro, que é um livro realmente bastante relevante e significativo. Eu acho que essa polaridade, multidão-partido, é uma polaridade que atravessa a história da esquerda de uma maneira ou de outra, e ela conseguiu articular isso muito bem. Então, eu queria aproveitar mais o tempo e falar sobre as questões vinculadas ao Brasil, já que nosso momento é efetivamente dramático, né? Nosso tempo é muito curto e a situação ela é uma situação longe de ser uma situação simples, né? Eu tenho acordo com várias coisas que a Juliana levantou, né? Acho que a primeira delas é que, eu já havia insistido também isso antes, eu achava absolutamente temerário utilizar esse discurso da vitória no primeiro turno, exatamente por isso que está acontecendo agora, pelo fato disso desmobilizar as pessoas nos primeiros dias. Era muito difícil vencer no primeiro turno. Para mim era muito evidente que Bolsonaro ia chegar colado ao Lula, certo? As pesquisas elas não pegam um tipo de voto de extrema-direita, que é um tipo de voto não declarado de extrema-direita. Isso não é a primeira vez que aconteceu no mundo, isso aconteceu em várias situações onde a extrema-direita ela está presente dentro do embate eleitoral, porque as pessoas sabem que é uma certa parcela das pessoas, normalmente entre 3% e 4%, e foi mais ou menos isso que aconteceu, elas sabem que é mal visto por certos setores da sociedade falar que se vota na extrema-direita, setores ligados à imprensa, núcleos de opinião e tal, por isso elas não declaram, né? Então é muito importante também lembrar disso, porque virão novas pesquisas, essas pesquisas terão o mesmo tipo de problema, então é importante ter esse tipo de compreensão já logo de cara. Segunda coisa, também concordo, quer dizer, falta uma coisa central para a esquerda, e a descrição disso como entusiasmo me parece realmente algo preciso, né? E eu diria ainda mais, este entusiasmo existe do lado do Bolsonaro, né? Eu acho que é importante entender o que está acontecendo nesse ponto. A gente falou durante 4 anos que Bolsonaro estava morto, Bolsonaro tinha acabado, Bolsonaro não ia conseguir chegar, que tinha só 12% do núcleo duro, certo, de seus verdadeiros apoiadores, sendo que para quem quisesse ver, ele nunca caiu abaixo de 30%, certo? Nós vimos no 7 de setembro, foi a maior mobilização popular do primeiro turno, pessoas extremamente aguerridas, extremamente entusiasmadas, por uma razão que, a meu ver, é bastante concreta. Eles se veem dentro de um processo de ruptura revolucionária. O Bolsonaro ele é visto pelos seus apoiadores como alguém que está desenvolvendo uma revolução no país, uma revolução conservadora, mas uma revolução, uma verdadeira ruptura. Um governo que conseguiu ser um governo a todo momento contra o Estado, que a todo momento viu no Estado, nas oligarquias do Estado, que estavam no STF, no Congresso Nacional, que estavam na imprensa, certo? Seus inimigos. Isso mobiliza um setor da sociedade. E mobiliza um setor da sociedade, isso é muito importante entender, organizando uma perspectiva de projeção de futuro. Então, eles projetam um futuro. É um futuro que, para nós, é realmente uma catástrofe. É um futuro que é baseado em pelo menos 3 ideias, que a gente sabe muito bem o que elas significam. Uma certa ideia de liberdade, que está vinculado, entre outras coisas, em se livrar do Estado, para que você possa empreender da maneira mais livre possível. A gente sabe o que isso significa, uma sociedade de capitalismo de plataforma, completamente uberizada, certo? Com pessoas que estão completamente sem direitos, trabalhando 12 horas por dia, certo? Mas esse é um argumento que os organiza. Além de outro, é uma sociedade, uma sociedade na qual a ideia mesma de solidariedade, ela desaparece, porque ela seria um entrave fundamental, e uma sociedade que ela é mais popular. Isso é um dado interessante, mais popular porque eles veem que, na verdade, é o povo contra a elite, e nesse caso é uma elite cultural, né? Não é elite financeira, não é elite dos bancos, mas é uma elite cosmopolita cultural que tenta, entre várias aspas, impor seus modos de vida, que está desconectado das forças populares efetivas, certo? Dentro de um discurso que a gente vê em outras extremas-direitas do mundo. Quer dizer, é um programa mundial, é uma internacional conservadora, no sentido forte do termo,
certo? Mas é importante também entender isso dessa forma. Então, dito isso, quer dizer, o que nos resta? Qual que é a posição daqueles que sabem muito bem que o segundo governo Bolsonaro seria realmente, aí sim, o começo da catástrofe. Quer dizer, o primeiro governo seria visto como um mero ensaio geral, O segundo, como acontece em várias partes do mundo, quando você tem uma extrema-direita que se reelege, aí que começa a verdadeira guinada autoritária, aí que começa a verdadeira guinada de destruição do que havia restado de resistência em relação a certas instituições ligadas à sociedade civil. Então, quer dizer, não há nenhuma possibilidade de minimizar o que seria uma vitória do Bolsonaro. Ela não é algo que a sociedade brasileira já viu, ela nunca viu, nunca virá nada parecido. Né? Porque não é uma ditadura que foi imposta, é uma ditadura que foi escolhida, de uma certa forma. Teria sido legitimada pelo voto, né? Por um voto majoritário. Né? Então, eu diria, dentro disso, me parece que resta a nós 3 coisas. Eu queria terminar um pouco por aí. Bem, uma, infelizmente, não vai ser realizada, pelo tipo de modelo de aliança que a esquerda brasileira organizou e que, infelizmente, a meu ver, ela é uma das responsáveis por nós estarmos nesse ponto. Né? Quer dizer, acho que quem colocou isso ao máximo nesse caso foi a candidatura no Rio de Janeiro do Marcelo Freixo, né? E a gente viu o que aconteceu, certo? Uma personalidade política importante, certo? Que tomou uma posição completamente equivocada, certo? Integrando setores tradicionais do conservadorismo carioca, certo? Acreditando que esse apoio também redundaria em apoio dos eleitores. Isto não acontece, isso não aconteceu. O apoio do César Maia é o apoio do César Maia, não é o apoio dos eleitores do César Maia. Né? Isso faz com que você trave a sua capacidade de pautar a agenda, de organizar a agenda, você limite a sua capacidade de intervenção, você comece a falar, entre outras coisas, como os seus próprios inimigos, você integra a gramática de quem você combate, você começa a falar. Então, quer dizer, a questão fundamental é falar junto com os evangélicos, você começa a falar uma língua que é uma língua que não é a sua, que é completamente falsa, que as pessoas vão imediatamente perceber e que tira, além de tirar sua força, ainda mostra que, afinal de contas, quem está pautando a agenda não é você. Quem está organizando o debate não é você. Então, se não é você que está organizando o debate, se não é você a força hegemônica, se não é você a verdadeira força política, por que eu devolvi você? Né? O resultado foi esse. Infelizmente, a gente tem alguma coisa parecida no embate nacional. Porque eu diria, a primeira alternativa numa situação como essa é a esquerda quebrar a agenda que é colocada pela extrema-direita. E ela quebrar a agenda, essa agenda de que, olha, a gente defende a liberdade, a gente defende o povo contra a elite, falar, não, mas a elite não é essa, a elite é outra. Né? Mas a liberdade não é essa, a liberdade é outra. E para isso, a esquerda, e a Juridinho, inclusive, desenvolve isso bem, só tem uma arma, que é a única arma que realmente funciona nesses momentos, que é mobilizar a luta de classe. Só que nessa coalizão não dá. Esse é que é o dramático. Por que não dá? Acabou de sair uma notícia hoje, quer dizer, o que a gente viu na imprensa, os setores liberais que apoiam o governo pedem que o governo defina imediatamente quem vai ser o ministro e pedem que ele define claramente qual vai ser a sua posição econômica para que eles possam continuar apoiando. Ou seja, estão chantageando. Estão chantageando porque eles perceberam que o Bolsonaro era mais forte do que eles imaginavam. Então, ou seja, a gente pode imaginar, certo, uma chantagem contínua e mesmo assim uma debandada desses setores. Isso é bem possível. Né? Então, dito isso, quer dizer, essa carta ela parece inviabilizada, porque se fizer isso, você ainda perde mais, embora eu acho que você vai perder de qualquer forma. Né? Eu utilizaria, mas eu sei que isso não vai acontecer. Né? Então, acho que sobra uma segunda coisa, que é passar os 25 dias desmontando o governo Bolsonaro. Né? Quer dizer, falando, é um governo incompetente, né? E mostrar todos os espaços da incompetência do governo. Quer dizer, fazer uma campanha negativa a todo momento, a toda hora. Certo? Quer dizer, é de todos os instrumentos mais frágil, mas acho que é o instrumento que resta. Né? E segundo, eu acho que é mobilizar de fato, quer dizer, aqueles que são os eleitores orgânicos de esquerda devem entender de uma vez por todas o que está em jogo não é uma eleição, o que está em jogo é os próximos 30 anos do país. Né? Quer dizer, não é só um processo eleitoral, porque se ele é reeleito com a bancada que ele conseguiu montar, que é uma bancada ainda mais consistente,
ainda mais coesa e maior do que a bancada agora, quer dizer, com os governadores que ele pode eleger, ele já elegeu Minas e Rio, se ele elege efetivamente São Paulo, que vai ser uma batalha muito, muito dura para a gente conquistar, por mais que a tristeza que isso possa nos encher o coração, se ele elege os 3 principais estados do país, no que diz respeito à economia, ele trava qualquer governo, né? Então, quer dizer, a gente tem que entender que essa é uma eleição para as próximas 3 gerações. Assim, todo o esforço que a gente tiver, independente, certo, de quais sejam as nossas restrições ou não, eles devem ser suspendidos para que a gente consiga, pelo menos, ter uma margem de manobra de luta daqui para frente. Era isso. Jones, por favor, sua fala. Olá, camaradas. Boa tarde, Bárbara, Juliane, Vladimir, pessoal da Boitempo. Voltando às atividades da Boitempo depois do processo eleitoral. Agradecer demais o convite e a oportunidade de debater, né, mais uma obra da Jodi Dean. Eu vou ter um começo um pouco diferente. Eu acho que a Juliane conseguiu apresentar muito bem aspectos centrais do livro. Eu quero falar começar minha fala falando um pouco da Jodi Dean, né? A gente aprende na universidade, via de regra, e nos próprios espaços de esquerda, a consumir pouco o marxismo produzido nos Estados Unidos, né? Inclusive, existe até uma lenda de que o movimento comunista e o marxismo não conseguiu ter peso na cultura estadunidense, o que não é bem assim, né? Objetivamente. Há uma larga tradição de pensamento crítico revolucionário muito interessante nos Estados Unidos, e os Estados Unidos é o país em que a gente teve o Partido dos Panteras Negras, né? Que é provavelmente uma das experiências revolucionárias do ponto de vista político e organizativo mais interessantes que a humanidade já produziu. E a Jodi Dean, ela é uma pensadora marxista que tem uma vasta produção teórica, uma produção inovadora, e que tem um gato aqui, e que ela consegue fazer uma coisa que eu acho muito interessante. Primeiro, eu acho que a Jodi Dean, ela tem um quê de um marxismo clássico na sua produção, no sentido que é uma pensadora comunista, é uma pensadora que defende a revolução socialista, que defende uma perspectiva, uma estratégia política organizativa leninista. Tem muitos aspectos de uma produção terceiro internacionalista na obra dela, por assim dizer, sabe? A perspectiva comunista que a Jodi Dean se insere tem muito do que os melhores elementos da tradição comunista clássica do século XX. Ao mesmo tempo, porém, ela tem um elemento que ela não faz uma mera reafirmação da tradição comunista do século XX. Porque frente à derrota que a gente teve no século XX, a gente teve uma derrota cachapante, viu, gente? Foi um negócio sinistro. Há certos elementos da tradição comunista que se contentam em repetir as fórmulas do século passado, né? Então, pensam, por exemplo, que é um partido leninista nos moldes iguais da Terceira Internacional, pensam que é uma estratégia revolucionária nos moldes exatamente iguais do que foi o debate no século XX, tanto no mundo como no Brasil e na América Latina, e por aí vai. E a gente consegue pensar vários exemplos no Brasil, né? No Brasil, a gente tem organizações comunistas, por exemplo, que, frente a uma ameaça fascista, por exemplo, como a gente vive, tem como guia de orientação o informe do Dimitrov, lá dos anos 30. Né? A tática é exatamente a mesma, tal qual está colocada no informe do Dimitrov, ou temos organizações comunistas que defendem ainda uma estratégia nacional libertadora, tal qual a gente viu durante boa parte do século XX, né? E que foi enterrada, ao meu ver, muito claramente com a vitória do golpe de 64. Então, a Jodi Dean, ela tem um elemento muito curioso, que alguns, inclusive, chamariam ela de heterodoxa, no sentido negativo da palavra heterodoxia, e eu nem acho que isso seja o caso, mas ela é uma pensadora comunista, no sentido clássico da palavra comunista, mas que tem uma inventividade, que consegue estar atualizada dos melhores debates, das melhores reflexões que estão correndo no pensamento crítico dos Estados Unidos e do mundo. Então, assim, o debate que a Jodi Dean faz, por exemplo, sobre a forma partido, é um debate fundamental para a gente pensar a funcionalidade e a atualidade da forma partido hoje, fazendo uma reflexão sobre os limites das ações autonomistas, horizontalistas e de multidões, mas, ao mesmo tempo, sem fazer um elogio acrítico do que foi a forma partido no século XX, que vive uma crise. Percebe que é claro e objetivamente. Então, a gente tem
uma relação de preservação de um elemento clássico de uma estratégia revolucionária comunista com a capacidade criativa e de atualidade aos novos fenômenos postos pelo capitalismo. A George Dean, por exemplo, é uma das melhores marxistas que debate o que ela chama de um capitalismo comunicativo, né? O papel das redes sociais, da exploração em plataformas e por aí vai. Ou seja, a gente está falando de uma pensadora que é um caso raro, ao meu ver, que ela consegue congregar esses dois elementos que, ao meu ver, é fundamental. Nem ela entra na apologia do novismo, que é como eu gosto de chamar, que é essa coisa que tudo que é novo é maravilhoso e é lindo, e esquecemos tudo que aconteceu no século XX, como é uma certa tendência, especialmente na produção marxista europeia, nem ela entra numa tendência de nada que existe hoje presta e vamos pegar aquele manual soviético dos anos 30 e fazer igual que vai dar certo, percebe? Eu acho que esse é um primeiro elemento. Para a renovação do projeto comunista e para esse momento que a gente vive, de um crescimento do marxismo, né? Eu falo há bastante tempo que a George Dean, o Alain Badiou, o Lossurdo e o Parente, que são autores com muitas diferenças entre si, mas eles têm essa característica de oferecer um projeto comunista, uma reflexão de um horizonte comunista renovado. Né? A gente pensar o horizonte comunista hoje, no século XXI, nas condições atuais da luta de classes, no século XXI. Isso, por si só, já me parece uma justificativa fundamental para a gente ler esse livro da George Dean, não só esse, como toda a obra dela, assim, sabe? Tudo que a George Dean publicar, eu acho que vale muito a pena. E só fechando como é que eu posso dizer, uma aresta aqui, esse ano rolou um debate em algumas bolhas aí, em alguns nichos, sobre a relação marxismo e psicanálise, né? Você tem alguns setores do marxismo que têm um verdadeiro repúdio à psicanálise e consideram um crime, quase uma heresia, qualquer combinação do marxismo com a psicanálise na hora de fazer uma reflexão crítica. A George Dean, inclusive, eu acho que é um belíssimo exemplo de como pode se dar uma relação produtiva e crítica do marxismo com a psicanálise. Eu acho que para quem, inclusive, entrou nesse debate, para quem tangenciou esse debate, o livro da George Dean, Multidões de Partidos, e o Camarada, né, que foi lançado no começo do ano passado, enfim, pandemia, eleição, minha memória não me ajuda agora, eu acho que são duas obras que ajudam a pensar nisso. Dito isso, eu quero concluir com a minha conclusão com uma coisa interessante. Eu vou falar da conjuntura brasileira, mas eu não vou falar da eleição nacional, não agora, vai ter outra rodada. Veja, aqui em Pernambuco e Recife, a gente teve um dos fenômenos mais interessantes do ponto de vista de multidão, de ocupação de espaço público, de organização horizontalista, que foi o tal do Ocupa Estelita. Foi notícia mundial, saiu em todo canto, foi tema de mobilização nacional de artistas, de pessoas da cultura e por aí vai. Eu participei ativamente do Ocupa Estelita, cheguei a dormir no acampamento alguns dias, saí do acampamento por motivos que não vale a pena expor aqui. Mas aí, o que é interessante? O Ocupa Estelita foi talvez o maior movimento de massas de Recife por mais ou menos quase 4 anos. Ela chegou a conseguir colocar na rua mais de 50 mil pessoas fazendo um protesto na frente da casa do prefeito Geraldo Júlio, um acampamento ali. Né? Chegou num auge, por exemplo, do Ocupa Estelita, a gente conseguiu fazer com que quase 10 mil pessoas dormissem na frente da casa do prefeito para pressionar ele a não dar continuidade à construção do Novo Recife, né? Que é um projeto com 40 espigões, prédios gigantescos, feios, bregas, e que iam reconfigurar todo o ecossistema do centro do Recife, com vários prejuízos ambientais, paisagísticos, ao patrimônio histórico e por aí vai. O Ocupa Estelita foi derrotado, o Cais José Estelita foi destruído, o projeto Novo Recife está em construção, e é interessante como a gente viveu um processo eleitoral. É o primeiro processo eleitoral pós-derrota definitiva do Ocupa Estelita, e nessa eleição, nas candidaturas majoritárias, só uma tentou trazer esse legado do Ocupa Estelita e do debate sobre direito à cidade, o enfrentamento à Moura do B, que é a construtora responsável pela destruição do Estelita, e por
boa parte dos empreendimentos na região metropolitana de Recife, a Moura do B basicamente manda na política urbana de Recife, sabe? É esse a dimensão da coisa. Então, no campo majoritário, só uma candidatura tentou trazer isso, que por coincidência foi a nossa, e nas candidaturas proporcionais, para deputado estadual, para deputado federal, isso basicamente não foi tema. E aí, o que é interessante, o que é que chama a atenção para a gente pensar nos limites das ações de multidão, dialogando muito com a fala da Juliane Furno. Veja, a gente teve um movimento de massa gigante, que teve impacto mundial, que foi notícia no Brasil inteiro, que vinha jornalistas dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, da Inglaterra, todo mundo para visitar o Cupestelita, fazer reportagem especial, um movimento que mobilizou milhares de pessoas, que foi um dos temas centrais da eleição de 2016, que foi um tema que tangenciou bastante a eleição de 2018, e simplesmente, 3 anos depois que o movimento é totalmente derrotado, não se tem acúmulo e saldo político nenhum no debate eleitoral desse ano. Eu acho que isso deveria fazer a gente pensar sobre as dinâmicas que a gente consegue imprimir sem formas permanentes de mobilização e que consigam canalizar os debates e os saldos políticos e organizativos em momentos de baixas. Porque, assim, o movimento de massas ele tem uma tendência que é fluxos e refluxos. Ninguém consegue passar o ano inteiro na rua, né, protestando. Isso não existe, sabe? Todo movimento de massas, por mais explosivo que seja no início, vai chegar algum momento que vai ter uma tendência de redução da dinâmica de ocupação do espaço público. Isso é natural, isso acontece, por aí vai. A condução política do processo vai retardar ou não esse esvaziamento relativo do espaço público e a própria consequência que o movimento vai ter. Ano passado, por exemplo, nos atos fora Bolsonaro, a condução política do processo potencializou o esvaziamento, acelerou ele, percebe? Mas ele iria acontecer, naturalmente, porque é isso. Ninguém passa o ano inteiro protestando. Mas isso, eu acho que é um elemento muito significativo e que o livro da Jordidinha ajuda a pensar. Como é que a gente explica esse processo? Como é que o tema do direito à cidade, na capital, que tem o pior trânsito do Brasil, que é Recife, que tem um dos maiores déficits habitacionais do Brasil, que é a capital mais desigual do Brasil. Recife é a capital mais desigual do Brasil desde 1990, ou seja, desde o ano que eu nasci, percebe? E a capital que simplesmente esse ano, em junho, em decorrência de fortes chuvas, morreram mais de 50 pessoas em desabamentos e tal. Como é que o tema do direito à cidade, como é que o tema do poder das construtoras, como é que tudo que aconteceu nos últimos 10 anos, fruto mobilizado ali pelo Cupestelita, isso não conseguiu dar caldo político e cultural para os debates. Eu acho que o livro da Jordidinha ajuda a pensar nisso, porque a gente tem um grande balançozinho para fazer, e aí caminhando para a conclusão de verdade, não só do Brasil, como da América Latina. A gente teve processos como o processo dos Ocupe Praças em Porto Alegre, que foi muito importante, a luta contra o aumento dos transportes em Brasília, junho de 2013, Ocupe Estelita, vários processos baseados em dinâmicas de multidão, que ou não deixaram saldo político organizativo, ou até o saldo político organizativo no final foi negativo. Eu não acho que junho de 2013 é responsável pelo fascismo, inclusive. Acho essa narrativa preguiçosa e meio canalha. Mas, inegavelmente, a consequência de junho de 2013 foi negativa para a gente. Percebe? Então, a gente tem um balanço para fazer em relação a isso. E, ao meu ver, tem um balanço para fazer em relação ao que foi a Constituinte do Chile, o resultado desse processo. Né? Que a gente acabou de sofrer uma derrota gigantesca dentro de um processo muito influenciado por perspectivas horizontalistas e de organizações em rede, sem estruturas centralizadas de comando, meio com a negação de partidos e por aí vai. Então, é um debate interessantíssimo, com consequências práticas para o enfrentamento do neofascismo. Eu acho que, e aí, concluindo de verdade, eu acho que se a gente quer enfrentar o fascismo, a gente precisa pensar numa escala de curto, médio e longo prazo. Curto prazo é eleger Lula, ponto. Não tem muito o que debater, não. Lula lá, sabe? É isso aqui, ó. Feliz que só a porra toda fazer isso, vamos lá, eleger Lula, e é isso. Agora, no médio e longo prazo, eleger Lula
não vai resolver nossos problemas fundamentais. Então a gente tem um desafio de como limpar o Brasil do fascismo e de todos os processos de retrocesso e ataques que a gente está sofrendo. Isso passa por uma profunda reflexão sobre forma organizativa. Refletir sobre a forma organizativa da nossa luta, da nossa estratégia política, e o livro da Jordi Dean é fundamental para a gente fazer esse processo de autocrítica e de reflexão sobre isso. Concluo. Não, perfeito, Jones, obrigada.